Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, bem-vindos a mais um culto online e feliz Páscoa, Cristo vive, aleluia! Nós estamos, infelizmente, iniciando mais um culto de Páscoa, distantes um dos outros. Nosso primeiro culto online no ano passado, que foi ao vivo pelo Facebook, foi no dia da Páscoa, foi no momento de Páscoa. E apesar de ser muito triste já naquela época, ainda tínhamos uma expectativa de que o nosso afastamento duraria pouco tempo e que em breve estaríamos juntos. E esse ano o sentimento não é esse o mesmo. Nós vemos uma situação muito complicada no nosso país, muitos casos dessa pandemia acontecendo. Nós não conseguimos ter essa perspectiva de quando isso tudo vai acabar. E estamos, infelizmente, mais uma vez celebrando a Páscoa separados. Não tem como nós não falarmos desse sentimento quando a gente começa a nossa reunião. A Páscoa é um momento festivo, é o dia de nós celebrarmos a ressurreição do nosso Senhor, a vitória sobre os poderes da morte. E é muito difícil nós falarmos sobre isso cercados de morte como nós estamos. Mas talvez seja justamente porque estamos cercados de morte, que a mensagem da ressurreição, que a mensagem da vitória de Jesus Cristo é tão importante e tão propícia. Então que nós nos alegremos na realidade da ressurreição, mesmo nesse período difícil que vivemos, que estejamos cheios do poder e da alegria do Espírito Santo e que assim sejamos fortalecidos para enfrentarmos esse momento de trevas. Há na Escritura alguns textos que foram escritos em períodos de confinamento forçado pela lei. É o caso do apóstolo Paulo quando escreveu a carta aos Filipenses. Ele estava preso, ele estava confinado e ele escreve para essa igreja amada de quem ele estava distante, reforçando e trazendo motivos para eles estarem alegres e dizendo que eles precisam se mirar no exemplo de Jesus Cristo. E ele lembra a história de Jesus Cristo, a história da encarnação, da morte e da ressurreição, para dar àqueles irmãos o ânimo e o encorajamento para que eles persistissem na unidade fraternal. Ele diz isso a partir do capítulo 2, no capítulo 2, a partir do versículo 5, ele fala assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus, glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, que encarnou, viveu obedientemente, morreu, ressuscitou, está assentado à destra do Pai, onde Ele reina sobre todas as coisas. Que nós tenhamos uma vida na consciência desse reino de Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela ressurreição de Jesus, que nos dá a esperança também da nossa ressurreição. A ressurreição de Jesus que mostra que os nossos pecados estão perdoados. A ressurreição de Jesus que mostra que que a morte não tem a vitória, não tem a palavra final, mas que Cristo, a vida, a ressurreição, o Espírito do Senhor é que vence todas essas maldades, toda essa treva, ó Deus, na qual nós estamos inseridos. Ó Senhor, nos fortaleça. Senhor, receba a nossa devoção e a nossa adoração por tudo o que foi realizado pelo sangue e pela ressurreição de Jesus Cristo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Teu nome exaltarei, meu prazer é te adorar, te
vieste me salvar. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz do teu trono até a cruz, minha dívida pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, o teu nome exaltarei. O teu nome exaltarei. Meu prazer é te adorar. Te agradeço por minha vida, pois vieste me salvar. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz do teu trono até a cruz, minha dívida pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, o teu nome exaltarei. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz do teu trono até a cruz, minha dívida pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, o teu nome exaltarei. O teu nome exaltarei. O teu nome exaltarei. A história da crucificação de Jesus Cristo, a história do sacrifício de Jesus Cristo, é a história da nossa reconciliação com Deus. Uma vez que Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados na cruz, nós agora estamos justificados e agora nós temos paz com Deus, como nos ensina o apóstolo Paulo lá na carta aos Romanos. E o símbolo de que nós estamos reconciliados com Deus é que no momento da morte de Jesus Cristo, o véu do templo que separava os lugares de dentro do templo, lugar santo do lugar santíssimo, e que fazia com que houvesse um ambiente especial onde apenas o sacerdote podia estar na presença de Deus, esse véu no momento da crucificação foi rasgado de cima a baixo, simbolizando que agora não existe mais outro mediador entre nós e Deus, o único mediador é Jesus Cristo, que nos faz reis e sacerdotes no seu nome. É isso que nós vemos lá em Mateus, capítulo 27, versículos 50 e 51. Diz assim: depois de ter bravado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. É confiando no fato de que não há mais separação entre nós e Deus, que agora nós nos aproximaremos do trono de graça do Senhor em oração. É confiando nisso e sabendo que a dádiva de Jesus Cristo por nós demonstra que Deus é um Deus gracioso, dadivoso, que nos ama e que quer o nosso bem, que nós vamos clamar ao Senhor, que nós vamos levar os nossos pedidos diante dele, porque o Senhor é bom, a cruz nos anuncia isso e o Senhor está acessível porque nós fomos reconciliados com ele. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós clamamos ao teu nome, ó Pai, agora, colocando diante do seu altar de graça toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, todo o nosso medo, toda a nossa dor, toda a nossa dificuldade, ó Pai. Nós confiamos, ó Deus, no seu poder, no seu amor e na sua graça. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor nos ouve e por isso, ó Deus, clamamos, vem e cura o seu povo, ó Pai. Vem e traz libertação a nós, ó Deus. Nós ansiamos, ó Pai, pela tua cura. Nós ansiamos, ó Pai, pela tua graça. Nós ansiamos pela dádiva do Senhor, que trará paz em tempo de tanto medo e de tanta dor, ó Pai. Nós louvamos o teu nome, ó Deus, porque o Senhor é o Senhor sobre todas as coisas e todas as circunstâncias. E nós não perdemos essa confiança, nós não perdemos essa fé, mas clamamos, ó Deus, que o Senhor nos liberte, ó Pai, das circunstâncias tão opressivas nas quais nós nos encontramos agora, ó Deus. Nós pedimos, ó Deus, que a tua santa justiça, ó Pai, se manifeste, que o teu amor, ó Deus, se derrame sobre nós, que a tua misericórdia nos abrace, nos envolva, ó Deus, nos resgatando desse tempo mau, ó Pai.
Pai. E que assim, ó Deus, nós também vivamos uma vida de gratidão, misericórdia, justiça e amor diante do mundo, ó Pai. Que tudo, ó Deus, seja para a tua honra e glória. E nós clamamos, vem nos socorrer, ó Pai. E nós louvamos o teu nome e confiamos no teu poder, porque a morte não tem a palavra final, porque o Cordeiro morreu, mas ressuscitou. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo, o Cordeiro. Amém. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digo é o Senhor, sobre o trono está,
Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12. Nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. O teólogo alemão Wolfhard Pannenberg escreveu um livro inteirinho sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Ele fez uma pesquisa histórica profunda, como outros fizeram, fez uma pesquisa teológica, bíblica e escreveu o livro todo. E aí ele diz uma coisa muito interessante sobre a ressurreição e a crença na ressurreição. Ele disse o seguinte: as evidências da ressurreição de Cristo são tão grandes que ninguém duvidaria dela, a não ser por duas coisas. Primeiro, é um fato muito inusitado e incomum. Segundo, se nós acreditamos nisso, nós precisamos mudar a nossa vida inteira. Ele está dizendo que há dois motivos pelos quais as pessoas não acreditam na ressurreição, um fato tão testemunhado pelas evidências históricas. É porque, primeiro, é muito difícil mesmo você acreditar que qualquer pessoa ressuscitou, uma vez que nós já conhecemos tantas que morreram e nenhuma pessoalmente que ressuscitou. Mas o segundo motivo parece ser mais forte. É que se nós acreditamos que Jesus Cristo ressuscitou, nós precisamos mudar totalmente a nossa vida. Sim, porque a história da humanidade toda é sobre morte. Toda a história da humanidade é entre um nascimento que vem da inexistência e o fim da inexistência através da morte. Nós todos teremos que mudar a nossa concepção de humanidade se nós acreditarmos que a ressurreição é algo real. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele está dizendo que pessoas estão ensinando que a ressurreição não existe. Mas se é assim, então a nossa fé é inútil. Ela é como qualquer outra coisa que já foi pregada e já foi ensinada. Porque nós não precisamos de fé para acreditar na morte. Nós precisamos de fé para acreditar na ressurreição. Desde o pecado lá de Adão até agora, nós vemos todas as vidas nascerem, se desenvolverem e morrerem. A morte é uma constante, ela é tão certa quanto o fato de que nós estamos agora respirando esse ar aqui. Alguém já disse, e é um dito muito comum, que a única coisa para a qual não há remédio é a morte. E isso é baseado no fato de que nós vemos o tempo todo a morte acontecendo. Nós vemos isso. Não é só isso. Por causa da morte, porque entendemos a realidade inescapável da morte, nós basicamente construímos a nossa vida em função da morte. Há um psicólogo e filósofo, na verdade, ele faleceu na década de 70 do século passado, chamado Ernest Becker, que escreveu um livro chamado A Negação da Morte. E ele diz que toda a civilização, que todas as coisas que os seres humanos fizeram são projetos de imortalidade. São tentativas de vencer, de negar, de driblar a morte. Sendo assim, basicamente, toda a obra foi construída como sendo o fim da morte, como sendo motivada, melhor dizendo, pela morte. Ele vai dizer também que quando ideias de imortalidade diferentes entram em conflito, nós temos então as disputas, as guerras, porque os nossos projetos de imortalidade não são os mesmos, então a gente briga um com o outro. Parece algo assim difícil de nós entendermos, mas ele parece ter razão em alguma coisa.
A própria Escritura diz isso. Lá em Eclesiastes, no capítulo 4, versículo 4, o pregador diz que toda construção, tudo o que foi feito, toda obra que foi realizada pelos seres humanos foi realizada por causa da inveja e das disputas entre os homens. Nós tentando sobreviver à morte, nós tentando um dia após o outro viver mais, tentamos driblar essa realidade inescapável e com isso nós olhamos para o outro e queremos viver pelo menos mais que ele. E o nosso projeto de imortalidade deve estar acima do dele. Então nós entramos em conflito. E por causa da inveja e das disputas entre os homens, se constrói tudo o que a gente conhece. A morte é essa constante na vida humana. Mas então veio Jesus. E Jesus viveu a sua vida. E Jesus começou a falar sobre realidades completamente diferentes daquela que as pessoas viviam. De um projeto de imortalidade que não se baseava ou que não batia com nada do que eles conheciam lá. E Jesus Cristo então começa a dar evidências dessa vida. Ele começa a ressuscitar pessoas, ele começa a curar pessoas que estão destinadas à morte, ele começa a restaurar vidas de pessoas que estão exiladas do convívio da sociedade. Ele começa a dar uma demonstração de que a sua obra é a obra de um reino completamente diferente dos outros reinos que nós vimos, que não é um reino construído pela disputa e pela inveja entre os homens, é um reino construído pelo amor e pela graça, em que não se exige mérito para fazer parte, mas exige-se fé, uma humildade para a conversão dos corações. Um projeto completamente diferente de todo o resto. E de repente, no ápice do seu projeto, quando ele está diante dos poderes desse mundo, quando ele entra em Jerusalém, saudado por tantas pessoas, quando ele entra no templo corroído pela corrupção humana e ele faz uma purificação daquele templo, e quando ele está ali no momento em que se diz, olha, agora ele vai assumir o trono de Jerusalém e o seu projeto de poder, o seu projeto de governo vai se instaurar. Nesse momento ele é traído, ele é preso, ele é castigado e ele é morto. E de repente aqueles que andaram com ele até então olham e falam, a morte venceu mais uma vez. A morte venceu mais uma vez. Ele tinha ideias muito boas, ele tinha uma noção muito especial, mas a morte ela é inescapável. E até o próprio mestre foi levado por ela. Eu fico pensando no sábado, que nós chamamos de sábado de aleluia. Aquele sábado em que Jesus morreu na sexta, em que os discípulos ficam ali, na miséria da sua visão, na miséria da sua tristeza, tomados pela realidade da morte, desesperançados, desenganados da ressurreição, desenganados do projeto de imortalidade de Jesus Cristo. A realidade dessa profunda tristeza dos discípulos, a frustração mais enorme que você pode pensar, uma vez que o que Jesus falava era algo que impressionava a todos e que ninguém tinha falado antes, uma coisa completamente transformadora, revolucionária. A frustração é a maior frustração que já foi sofrida por qualquer pessoa. Nós estamos falando do momento, do dia de maior tristeza, de maior decepção da história da humanidade. A melhor pessoa que esses discípulos tinham conhecido na vida foi morta com ódio, com fúria por um povo que ele não cansou de mostrar que amava. É uma decepção profunda. Pensa nos seus momentos de maior decepção. A da morte de Jesus Cristo, a que os discípulos sentiram no sábado, foi ainda mais profunda. Foi uma desilusão completa. Foi pensar que não existe nada que vale a pena nessa vida. Nada. Por isso o apóstolo Paulo diz, lá no versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida,
Se Cristo não ressuscitou, se não há ressurreição, se a morte sempre vence no final, se a nossa esperança em Cristo é apenas para essa vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Mais infelizes do que os que não creem em Jesus. Porque os que não creem em Jesus, para eles a vida é só isso aqui, então eles podem fazer o que eles quiserem e a morte está lá e acabou. Mas para nós, que ouvimos de Jesus uma palavra revolucionária e transformadora dos fundamentos da própria existência, se nós pensamos que está tudo limitado aqui e depois daqui acabou, nós somos quem provou a comida mais saborosa do mundo e de repente todo o resto tem gosto de terra. É isso, é essa profunda infelicidade daqueles que não trazem à mente a realidade da ressurreição de Cristo. Era isso que os discípulos estavam sentindo no sábado. Mas veio o domingo, mas veio a ressurreição. E aí Jesus Cristo inverteu toda a realidade. Porque se até então todos os seres humanos viveram pensando na morte, agora não tem mais morte. Jesus Cristo venceu. Ele disse que ele venceria e ele de fato venceu. Ele disse que nós venceríamos com ele e ele já venceu, então nós venceremos com ele. Então a nossa esperança não está limitada a esse mundo. A nossa esperança é eterna e ela se concretiza na eternidade. Não existe morte que pode nos dar medo. Não existe realidade opressora que pode nos oprimir de fato. Os poderes do mundo que jogam com a vida e com a morte, os poderosos do mundo que ameaçam os seus súditos com penas de morte, eles não podem mais fazer nada contra nós. E é por isso que os cristãos, depois de Jesus Cristo, começaram a ser martirizados dando glória a Deus, porque eles sabiam que aquele poder daquele imperador não significava nada diante daquele que tinha poder acima do imperador e acima da própria morte. As nossas construções no mundo agora não são mais feitas motivadas pela morte, não são projetos pessoais de imortalidade, porque a imortalidade já foi garantida por Jesus Cristo, a vida eterna já foi garantida por Jesus Cristo. O que nós construímos no mundo agora é fruto do amor que nós recebemos de Deus em Jesus. Nós não fazemos as coisas para ver se a gente consegue viver mais. Nós fazemos o que fazemos para a honra e glória daquele que reina eternamente e que nos trouxe para a sua vida eterna e para o seu reino de luz. É por causa da vida de Jesus Cristo que nós não estamos limitados a este mundo na tristeza, que não estamos limitados nesse mundo na secura dessa realidade dura que nós vivemos. Nós estamos motivados por um Espírito eterno que vive em nós e que nos lembra e testifica frequentemente que Jesus Cristo vive e reina e é o nosso Senhor. Essa semana eu estive em um velório, algo muito triste, de partir o coração. E falando ali com uma irmã nossa que perdeu o seu pai. E conversando com ela sobre a realidade da ressurreição, ela falou: a ressurreição existe, a vida eterna existe. Porque senão tudo isso que a gente vive aqui não teria o menor sentido. E é isso. Se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis dos homens, mas porque Ele ressuscitou, nós somos os mais esperançosos, nós somos os mais amorosos, nós somos os mais fiéis, nós vivemos fé, esperança e amor dia após dia. Porque Ele vive, nós podemos enfrentar o que vier, nós encaramos o amanhã como vier, porque nós confiamos de que as circunstâncias desse mundo não são a realidade da existência, que não são a totalidade da existência, que a existência é sobre o nosso Senhor, que reina sobre a vida e sobre a morte e que reina sobre nós, já nos dando a vida eterna. Louvemos então o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele vive. Amém. Deus enviou Jesus, seu Filho,
será vitória. Verei a glória de Jesus, meu Salvador, porque vivo está, o amanhã enfrento, sim, vivo está. Não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Estamos chegando ao fim do nosso culto de Páscoa online, mais um culto ao nosso Senhor Jesus Cristo, prestado ao nosso Senhor pelos seus filhos, os seus resgatados, os seus perdoados e os seus eleitos. Nós louvamos a Deus pela ressurreição e continuaremos vivendo pelo poder do Cristo ressurreto, hoje e sempre. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, muito obrigado, ó Pai, pela ressurreição de Jesus Cristo. Obrigado pela Páscoa, pela vida real que nós temos em Jesus. Ó Pai, que a realidade dessa eternidade, ó Deus, esteja presente a cada segundo da nossa vida, porque nós não apenas receberemos a vida eterna, nós já desfrutamos agora. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei eterno, ressurreto, que vive para sempre, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito estejam com todos os que estão cultuando agora ao Senhor e com todos aqueles que amam ao Senhor Jesus Cristo com amor sincero, espalhados que estejam pela face da terra, hoje e para todo o sempre. Amém.